Em 1885, o exército inglês invadiu a Birmânia e depois o seu rei. Ele morreu no exílio, encerrando assim uma monarquia de 1000 anos. A família real desapareceu e o país mergulhou na escuridão. Eu vim à Birmânia uma década atrás para estudar sua história. É uma história na qual meu país, a Inglaterra, é tida como vilã. Por isso eu fui surpreendido quando, após décadas de anonimato, a família real da Birmânia decidiu contar para mim, um inglês, a sua história. Éramos reis. Meu nome é Win. Eu sou o bisneto do rei Tibau, o último rei da Birmânia. Meu bisavô perdeu seu reino e foi exilado com a sua família na Índia. Boa noite. Eles estão comigo. 100 anos após sua morte, ele ainda está enterrado na Índia. O governo inglês não permitiu que ele fosse levado de volta para casa. Myanmar kali ini. Baik saja kita lihat apa yang dituju, kita lihat siapa yang dituju. Davitan, masih Davitan. Eu sou Myanmar. Eu quero trabalhar somente por Myanmar. Esse país foi dado de presente à Rainha Vitória. Foi um presente de Ano Novo. Dá para imaginar? É um país, não é um presente. Hoje estamos recuperando um pouco da dignidade que havíamos perdido. Direita? Esquerda? Esquerda? Direita? Esquerda? Eu conheci Win em 2014, quando ele era técnico da Seleção Nacional Sub-19 de futebol, depois de décadas no serviço público. Trabalhar pela nação era uma das características que o definiam. Ao conhecê-lo melhor, não foi difícil descobrir a razão disso. Se a história tivesse tomado um rumo diferente, Win seria hoje o rei da Birmânia. Este é o Palácio Dourado. É aqui onde nosso bisavô permaneceu exilado. Essa foi a história. O início foi bom, o final nem tanto. Nós chamamos o local de Palácio Dourado, porque ele foi reconstruído, não é o original. O original foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Você acha que fizeram um bom trabalho? Eu não fico feliz de estar aqui. Eu tento me acostumar e te ajudar, mas pessoalmente eu não queria estar aqui. Desde 1885, o palácio tem sido usado como uma base militar, inicialmente pelos ingleses e atualmente pelas Forças Armadas do país. Eu tive que mostrar minha identidade quando vim a passeio. Eu fiquei entristecido e então eu não quis voltar para cá. Era por medo de te barrarem na entrada? Não, eu sei que eles não podem fazer isso. Você gostaria que eles não pedissem sua identidade na entrada? Minha esposa disse, não diga nada. Eu quase reclamei. Por que não? Eles não entendem, eles são soldados. Se eu falar algo, eles dirão, isso é uma piada? Você é um ator?
Isso aqui não é lugar para brincadeiras, então eles não acreditariam. Eles não acreditam que eu sou o bisneto do rei. Ninguém diria isso, só se fosse louco. Esse é o motivo. Soin vive ao lado de uma ferrovia em Yangon, a maior cidade do país. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias sem saber que a realeza está bem próxima. Meus colegas caçoavam de mim dizendo: quando você vai tomar o palácio de volta? Eles falavam: você precisa lutar para conseguir. Eles diziam para as pessoas: ele é o bisneto do rei Timbal. Todos olham para mim e dizem: estão vendo aquele homem de bigode? Ele é o bisneto do rei Timbal. Ele vai tomar de volta o Palácio Real. É verdade? Isso tudo é muito constrangedor para mim. 100 anos após a morte, o último rei da Birmânia ainda está enterrado no país errado. Para mim, a parte mais curiosa é que grande parte da população não faz ideia do que aconteceu com a família real. Eu fiquei intrigada pelo fato de o rei ter sido exilado próximo ao lugar onde eu vivia e eu não saber nada a respeito. Eu sei que alguns integrantes da terceira geração da família do rei Timbal ainda estão vivos. Creio que a maioria das pessoas comuns não faz ideia que os descendentes diretos do rei ainda existem. Mas, em contrapartida, isso foi algo que foi mantido em sigilo pela maior parte do século XX. Havia muitas histórias dentro de histórias e incríveis reviravoltas em suas vidas. Eventos mais mirabolantes do que os que são vistos em obras de ficção. A monarquia era onipresente. Eles eram tidos como semideuses. Governante da terra e do mar, senhor do sol nascente, rei de todos os chefes de guarda-sóis, mestre de muitos elefantes albinos. Todas as suas refeições eram acompanhadas de tigelas e talheres de ouro. Até sua cuspideira era feita de ouro maciço. Foi uma instituição que resistiu por muitos séculos e estava na mente de toda a população. Era uma potência militarista, agressiva e expansionista que dominou todo o território entre o Butão e a Malásia. Até que eles notaram que havia uma outra potência regional, a Companhia Britânica das Índias Orientais, que estava se expandindo na Índia. A Terceira Guerra Anglo-Birmanesa durou apenas algumas semanas, porém a pacificação do país durou anos e custou milhares de vidas, e também o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas. Foi uma transição violenta. Esta é uma ilustração da revista Punch feita em 1885, onde um soldado inglês está chutando um Timbal embriagado que está derrubando sua garrafa de bebida. O problema é que o rei Timbal nunca bebeu, porém ele era representado como um bêbado para que a Inglaterra pudesse dizer que estava depondo um rei incompetente. Eles souberam pela manhã que os ingleses haviam alcançado Mandalay. O palácio foi desocupado naquela mesma noite. Acredito que eles ficaram chocados quando viram que os ingleses não aceitaram seus pedidos de cessar fogo. Os ingleses não imaginavam que conseguiriam depor o rei tão rápido, por isso eles não haviam feito planos para seu exílio. Para onde ele seria enviado? Qual seria seu destino final? Nada havia sido preparado. Eles disseram que queriam um lugar onde o rei Timbal estivesse seguro, fosse bem tratado e completamente esquecido.
Naquela época, a única forma de se chegar a Ratnagiri era por barco e todos os anos, durante 4 meses, o local ficava inacessível devido às monções. Um oficial inglês disse que somente o aventureiro mais corajoso iria a Ratnagiri para ver o rei. Acredito que ele morreu de coração partido. A rainha queria levá-lo de volta à Birmânia, mas os ingleses não permitiram. Eles decidiram que o rei deveria ser enterrado permanentemente em Ratnagiri. Eles escolheram um local e insistiram para que ele fosse enterrado antes que a rainha deixasse a Índia. A rainha Sufalayat foi enterrada em Yangon, mas para a família esse não é o local ideal para ela. Este é o túmulo onde a última rainha está enterrada. Poucos sabem que a rainha havia voltado para o país, muito menos que ela está enterrada no centro de Yangon há mais de 90 anos. No entanto, a prima de Soin, Devi, é a bisneta da rainha e vive bem perto daqui. Nós somos da realeza. Porém, esse sangue real pertence ao povo e ao país. Por esse sangue estar circulando em nossas veias, nós temos um dever a cumprir. Como princesa, eu gostaria de falar com franqueza. Mas como ambientalista, eu preciso conquistar meu espaço com minhas próprias mãos. Assim como seu primo, Soin, a ausência de um trono não afetou seu senso de dever. Eu ficarei conhecida como a Princesa Verde. Nós somos seres humanos, por isso precisamos cuidar do nosso lar. Este é o planeta Terra. Para proteger o meio ambiente, não basta apenas recolher o lixo ou proteger as florestas. Essa é uma questão muito importante para o nosso país e para o nosso povo. É uma questão importante para o mundo todo. Nossa família real vive na pobreza. As novas gerações não sabem disso. Eles não sabem que o túmulo da rainha está aqui, nem qual o nome do último rei da Birmânia. Na Tailândia, eles adoram seu rei. Assim como na Inglaterra, no Japão e em todos os países onde há monarquias. No entanto, essa é a história da qual fazemos parte. Por bem ou por mal, nós devemos aceitá-la. Soin fez do retorno do último rei à Birmânia a missão de sua vida. No princípio, eu vi que era o caminho natural a se seguir. Porém, eu logo vi que a situação não era tão simples. Eventualmente, ele precisa voltar. Talvez seja na próxima geração, talvez seja na geração seguinte, mas ele precisa voltar. É nosso dever. Nós somos a memória viva do último rei. Se não o trouxermos, quem o trará? Não é o momento certo. Meu primo, o Soin, disse para mim, vamos levar essa situação até o parlamento. Eu respondi, não, irmão. Nós não conseguiríamos sequer unir o nosso país. Você conversou sobre isso com Devi Tenzin? É daí que veio essa resposta? Antes disso, nós conversamos e ela disse, não faça isso. E eu respondi, eu farei. É meu dever.
Não é a hora. Se tudo estiver absolutamente em paz, então o corpo dele deve voltar para casa. Mas ainda não é a hora. Nós temos muitos problemas. É importante que o povo daqui conheça a sua história. Muitas crianças e jovens na casa dos 20 e 30 anos não conhecem a história desse país, além de algumas coisas que eles recordam da escola. Quem foi o último rei da Birmânia? O rei Mindon. Alang Paya. Rei Mindon. Khian Sitar. Diga, Rei Tibau. Quem sabe dizer quem era o rei Tibau? Onde está o rei Tibau? Ele morreu. Muito bom. O ensino da história não tem ajudado. A história foi sendo desvalorizada e associada à agenda política do país. A conexão do povo com o passado foi perdida. Isso é algo importante para qualquer país. Porém, em um país em que a população está tentando encontrar alternativas e pensando como suas vidas estarão daqui a 30 anos, em relação à forma como o país e a sociedade vão evoluir, ter um entendimento amplo e profundo da história se torna indispensável. O poder emocional da família real sempre foi uma ameaça para os governantes do país, fazendo com que eles sempre se esforçassem para afastá-los dos holofotes. Porém, o governo se tornou mais brando e passou a permitir que a família real se reunisse em público na antiga capital real de Mandalay. Essa é uma rara aparição da única neta ainda viva do rei, a tia Su, de 94 anos. Vamos tirar apenas com a tia Su. Certo. Eu vou cair. Preciso segurar em algum lugar. Espera. Sou neta da rainha e fico famosa quando já tô quase morrendo. Cheguem perto, senão vocês vão ficar de fora da foto. Me avisem quando tiver um degrau. Ainda não. A vida é um assunto complicado. Meus avós eram o rei e a rainha da Birmânia. Após a anexação e a chegada dos japoneses, eles ficaram em apuros. Pessoas foram mortas e agredidas. Vendo tantas coisas horríveis, eu tive de aceitar tudo o que acontecia na minha vida. Eu não ficava ressentida por essas coisas. Essa é a primeira vez que temos a oportunidade de fazer isso. Nos anos anteriores, nós não tivemos autorização. Ninguém está querendo restabelecer a monarquia. Não queremos trazer mais problema para o país, muito menos vindos da família real. Quer colocar o broche agora? Sim, os estrangeiros vão começar a filmar. O meu vestido vai ficar amassado de tanto me apertarem. Não, não apertem tão forte. Se meu irmão me vira assim, vai achar que eu estou fraca demais. Isso é angustiante. Ainda bem que eu não sou a rainha.
Mesmo após os ingleses partirem em 1948, a realeza da Birmânia viu que, ao se reunirem com eles, atrairiam a atenção indesejada do governo. Chiasu e seu irmão, Taupaya, de 93 anos, passaram grande parte de suas vidas separados. Eles têm muitos assuntos para colocarem em dia. Seu irmão Taupaya deu o lugar dele para você. Para onde Taupaya foi? Eu estou aqui. Você fala demais, sente-se, por favor. Tá querendo apanhar? Que seja. A palavra tal significa que aquilo deriva da realeza. Meu nome é Taupaya. Todos sabem imediatamente que eu sou da realeza. Os birmaneses ainda têm raiva dos seus reis. Se estiver no norte da Birmânia, você verá que o povo ainda reverencia o trono. Taupaya, você tem dentes falsos? Sim, não sobrou nenhum na parte de cima. Ainda tem alguns embaixo. É, eu também. É por isso que você parece tão jovem. Veja todos esses rostos felizes, todos os nossos parentes e descendentes. É a primeira vez que eu me reúno com todos eles. Vocês estão sentados à frente porque são muito especiais. Nós somos os únicos descendentes diretos vivos. Não sabemos quando vamos morrer. Minha irmã morreu enquanto dormia. É por isso que digo a Dave, para me deixar fazer o que eu quiser antes de morrer. Taupaya, sente-se direito. Você precisa se sentar corretamente. Esse é apenas o princípio. Esse tipo de ocasião não recebe muito reconhecimento das autoridades. Essa é uma rara ocasião de destaque para a família. Ao acompanhá-los, eu percebi que mesmo 130 anos após a anexação, o país ainda está lidando com o legado dos atos de guerra da Inglaterra que muitos do meu país sequer conhecem. Em 1948, após quase um século interferindo na Birmânia, a Inglaterra se retirou repentinamente, deixando a nação dividida e traumatizada. A Assembleia Constituinte, representando o povo da Birmânia, decidiu que o futuro da Birmânia, como uma nação independente, deve ficar do lado de fora da comunidade das nações. Lamentamos ao pensar que os novos líderes da Birmânia enfrentaram a enorme tarefa de unir os inúmeros grupos étnicos e religiosos do país. O país rapidamente entrou em guerra civil e, em 1962, um jovem general surgiu prometendo restaurar a ordem e unir a nação. A burocracia que ele implementou dominou a política durante meio século. Porém, ele fracassou na tentativa de encerrar os conflitos que perduram até os dias de hoje. Ele era um verdadeiro déspota. Ele controlava tudo. Eu o conheci quando ele era um coronel. Ele tinha uma postura mais liberal naquela época, mas depois ele conseguiu o poder e o poder corrompe. No centro da política moderna da Birmânia, existe uma reação negativa vinda da população devido à forma como o país foi arrastado para o século XXI. Havia um desejo pelo retorno de uma época em que o povo considerada ser autêntica e pré-colonial. O regime militar assumiu o poder em 1962 e era uma versão extrema disso. Ele refletia o sentimento geral de colocar os birmaneses de volta ao controle do país. Nós passamos quase 60 anos vivendo em um período sombrio. Não havia confiança. Não havia luz. Não podíamos fazer nada.
Agora nós precisamos construir o caminho rumo a uma nação democrática. Em 2015, a Birmânia teve sua primeira eleição transparente em mais de 50 anos. O país estava depositando suas esperanças na ativista democrata veterana Aung San Suu Kyi para levar o seu partido ao poder após quase 20 anos em prisão domiciliar. A população de todo o país aproveitou essa chance de decidir o destino do país. Você acordou muito cedo? Sim. Daqui a pouco ele vai voltar a dormir. Ele costuma acordar tarde. Isso significa que eu já votei. E não pode ir de novo. Não. A eleição foi um grande passo no caminho certo. Mas enquanto essa luta não chegar ao fim, os militares continuarão controlando o equilíbrio do poder no sistema conhecido como democracia disciplinada. A voz do chefe das Forças Armadas, General Min Aung Hlaing, ainda possui muita força. Como um militar, eu preciso fazer um juramento diário de defender esse país e arriscar minha vida se necessário. Precisamos estar preparados para servir o país em qualquer função. E isso faz parte da nossa política nacional. Apesar das ressalvas, a eleição trouxe um nível de liberdade e uma oportunidade que os birmaneses não viam há décadas. Para Soe In, esse foi o sinal de que era hora de ir à Índia para finalmente tentar trazer seu bisavô de volta para casa. Como se sente indo a Ratnagiri? Não vai ser um passeio. É uma história sem fim que queremos encerrar, mas não de maneira trágica, para que todos fiquem felizes, tanto no Myanmar quanto na Índia e também na Inglaterra. Já é a sexta vez que eu verifico e torno a verificar de novo. Essa parece ser uma missão que nunca acaba, porque quanto mais você trabalha, mais você precisa trabalhar. Os leões não comem grama. Eles preferem morrer caso não encontrem o que querem comer. Esse tem sido o espírito da nossa família. Soe In e sua família já fizeram essa jornada antes nos tempos sombrios do governo militar. O governo manteve sob sigilo, escondendo essas fitas até os dias de hoje. Filme aquilo. Filme tudo. Em 1993, nós realizamos os rituais fúnebres que não haviam sido realizados quando meu bisavô morreu. Não haviam portões. Tinha uma árvore crescendo em cima do túmulo. O estado era deplorável. Tudo estava prestes a ruir e desaparecer. Isso também faz parte da nossa história. Essas são as plantas da residência real para a qual o rei Tibau se mudou. É uma construção enorme em um terreno de 11 hectares e com 16 salas enormes.
O rei havia sido subjugado de tal forma que passou a chamar esta casa de palácio. Eu me sinto em casa, porque esse ambiente é muito familiar para mim. Vejam essa cadeira. Ela é uma cadeira original. Posso me sentar aqui para vocês verem? Vou me sentar. Estão vendo? Ele se sentava assim. É um assento majestoso. É isso. O último rei da Birmânia foi enterrado em um canto discreto de Ratnagiri. Próximo ao seu túmulo está um túmulo vazio, que seria de sua família mais velha que morreu aqui, formando uma pequena célula da família real da Índia. Suas cinzas foram vistas pela última vez em uma repartição local e a família ainda está à procura dela até hoje. Eu não queria ser da realeza. Não. Ser da realeza acarreta muitas responsabilidades. Eu não posso ir contra o sangue que circula em minhas veias. O sentimento agora é diferente. Sua Majestade, nós partiremos. Partiremos agora. Muito em breve voltaremos para levá-lo de volta para casa. Um ano depois, todos os anos a família realiza uma cerimônia secreta em Yangon que marca o Pardavimo, o dia em que o rei Timbal foi exilado e a Birmânia mudou para sempre. Os últimos rei e rainha foram enviados a Ratnagiri pelo governo inglês. Esse foi o Pardalmo. Dezembro de 2016 foi marcado pelos 100 anos da morte do rei na Índia. E nesse centenário, Soe Win recebeu autorização para realizar uma cerimônia especial no Palácio Dourado de Mandalay, o local onde teve início o exílio. Foi uma mudança em relação à exigência do documento na entrada 2 anos atrás. Essa é a posição que o país deve ocupar. Nós perdemos tudo desde 1885, pois eles vieram e tomaram o país à força. Podemos chamá-los de beligerantes ingleses. Amanhã teremos o 131º Pardavimo. Nós nunca realizamos a cerimônia do Pardavimo neste local. Essa será a primeira vez. O Pardavimo representa a perda total do nosso país. A partir de agora, eu gostaria de reconquistar a dignidade que perdemos. Ficou bom? Ficou ótimo. Parece que seu pai está muito contente. Sim, sim. Ele está feliz. Ele estava esperando muito por esse dia. Você considera isso uma reunião de família normal? Creio que sim. Seria mais apropriado dizer uma grande reunião de família. No início, nós sequer consideramos pedir uma autorização, pois parecia algo impossível, mas atualmente muita coisa mudou. Essa foi uma conquista histórica para a família real. Vendo Soe Win de perto, eu fiquei curioso para saber o que o restante da família pensava sobre as decisões que ele estava tomando. Daremos um passo de cada vez. A ambição do meu pai está no longo prazo. Parece que Devi Tansin
E meu pai tem algumas divergências atualmente. No entanto, quando chegar o momento certo, eles irão trabalhar juntos. Inspirados pelo sucesso de hoje, Soin decidiu levar toda a sua família à Índia para marcar o dia exato da morte do último rei. Dezenas de monges foram informados da chegada deles e as lideranças das Forças Armadas também ficaram sabendo. Está crescendo cada vez mais. Eu nunca me reuni com um dos meus monges responsáveis. Foi por isso que nós atrasamos. Esse centenário faz parte da história do nosso país. Mais cedo, naquele dia, enquanto Soin celebrava a ocasião em Mandalay, Dev ficou em Yangon para a cerimônia de Pardavmu, que ela costumava realizar. No entanto, ela não conseguiu se esquivar da atenção que sua família estava recebendo. Para onde você vai olhar? Acho que para o centro. Qual é a razão de você realizar esta cerimônia? Este é um ano diferente. No passado, o governo militar enviava agentes disfarçados a este evento para coletar informações. Após alguns anos, minha mãe disse: por que nós não os convidamos para um jantar? Apesar dessas dificuldades, nós conseguimos realizar a cerimônia. Em 1962, quando o governo militar assumiu o poder, nós fomos proibidos de realizá-la, porque eles queriam acabar com o Pardalmo. Nós comemoramos o Dia da Nação e o Dia da Independência, porém, essas duas datas derivam do Pardalmo. Não podemos deixar o Pardalmo desaparecer. O evento de hoje está comemorando o 131º aniversário da anexação. Por haver outra cerimônia acontecendo em Mandalay, a mídia perguntou a mim: por que não se junta a eles? Por que fazer a cerimônia aqui? Por que não comemorar juntos? Eles fizeram essas perguntas. Eu sou uma ambientalista. Eu trabalho para todo o planeta. Eu trabalho para todos os seres humanos. A questão da realeza diz respeito a apenas alguns de nós. Eu não tenho mais tempo para essa questão. Espero que minha família entenda isso. É por isso que, na presença destes monges e diante de todos os presentes, eu estou abrindo mão das responsabilidades em relação a esse assunto. No dia que antecedeu a ida da família à Índia, eles se reuniram na casa de Soin. Dev teve que desistir da viagem de última hora por motivos de saúde. Porém, ela veio para se despedir. Foi a primeira vez que ela conversou com Soin após o seu anúncio em Pardavmu. Dev Tantsin está vindo? Ótimo. Todos prontos? Algo mais a dizer? Não, antes havia muita coisa. De manhã até à noite. São muitas preocupações, na verdade. É você mesmo que inventa esses problemas, irmão. Errado? Você sabe por quê? É porque esses problemas são muito importantes. Por quê? Se eu não os resolver, muitas coisas acontecerão. Precisamos resolver isso. Para quem? Para você mesmo? Não é para mim, é para o meu país. A família real serve para o país. Nada disso é para mim. Nada disso é para mim. Não é o momento certo, irmão, ainda não. Não, não. É sim. Sabe por quê? Porque
Eu tenho 70 anos. Não tenho muito tempo para trabalhar. Você diz que é porque tem 70 anos, então você faz isso por si mesmo, não pelo país. Ah, não. A maioria quer trazer meu corpo de volta. Eles querem trazê-lo de volta. Não, irmão. Se você quer paz para o mundo, você não pode trazer o corpo do nosso bisavô de volta. O meu ponto de vista é muito diferente do das outras pessoas. Primeiro, você precisa que o país seja rico e tenha fartura. Isso só vai acontecer daqui a 100 anos. Mas não para nós, para as futuras gerações. Nosso país ainda é uma democracia parcial, não uma democracia completa. Todos falam sobre democracia, é uma palavra chique. Na verdade, eu não entendo do que se trata a democracia. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu conheço o sistema deles e como o governo de lá funciona. Eu não gosto da política dos partidos, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em qualquer outro lugar. Os partidos querem apenas o poder. É isso que eles querem. E qual seria o substituto para desenvolver o nosso país? Qual seria esse sistema? A monarquia? Você precisa escolher um. Eu vou Eu vou pensar nisso. Você tem alguma ideia? Sim, eu tenho minhas ideias. Então nos diga, fale Sim, sobre a sua e eu falarei sobre a minha. eu me baseio nos humanos. Sejam budistas, muçulmanos, cristãos, pretos, brancos, de esquerda ou de direita, não importa. Eu me baseio nos humanos. Ah, você pensa grande demais. Errado, somos todos humanos. Por que isso seria pensar grande demais? Você deve ser uma santa. Nós queremos que esse país seja forte e que tenhamos um sistema próprio que nos valorize. Nós precisamos trabalhar juntos com o povo de Mianmar, pois o Mianmar abrange muitas nacionalidades. Por que lutar uns com os outros? Sabe como tudo começou? Os ingleses. É isso. Eles vão precisar pedir muitas desculpas. Vocês dois têm opiniões diferentes, mas ainda são uma família e ainda conversam um com o outro. E por que não? É normal, somos primos. Em uma família podem existir diferentes formas de se pensar. Nós podemos chamar isso de união na diversidade. Precisamos estar unidos, apesar da maneira diferente de pensar. Vocês concordam em algum assunto? Na questão da melhoria do país, cada um tem o seu jeito. Ela é uma universalista. Eu sou um Mianmar. Quero trabalhar somente por Mianmar. Estamos falando de patamares completamente diferentes. São níveis muito diferentes. Ele está trabalhando somente por Mianmar. O que você prefere? Somente a pequena Mianmar? Ou o mundo todo? Após nos tornarmos independentes, houve um grande movimento pelo retorno dos restos mortais do rei Timbal. Até mesmo o primeiro-ministro UNU fez uma doação de 50 mil quiates para essa causa. Sabem o que aconteceu? Sabem a frase que foi dita pelo embaixador britânico ao então primeiro-ministro UNU? Deixe esse assunto para lá. Sim, foi isso que ele disse. Deixe esse assunto para lá. Após viver tanto tempo no anonimato, Sou Win aterrissou em uma pista de pouso militar ao lado do homem mais poderoso do país.
o general Min Aung Hlaing, e também dos soldados políticos e religiosos mais ilustres do país. Todos estavam aqui para a celebração do centenário da morte do seu bisavô. Quando chegamos aqui em 1993, a vegetação estava cobrindo tudo. Nós faremos tudo o que pudermos. Eu creio que ver a repartição dos restos mortais do rei Timbal e do seu enterro digno, mesmo que seja apenas para ver um funeral real com seus rituais e os símbolos que o acompanham, seria muito interessante. Acredito que isso não é necessariamente ruim, mas se essa é a melhor coisa a se fazer, já é uma outra questão. O general sênior quer trazê-lo de volta para casa. O general e o vice-presidente disseram: por que não o trazemos de volta? Estamos tentando há anos. Então, vamos trazê-lo. O dia do centenário finalmente chegou e a cidade estava repleta de policiais e de jornalistas, todos ansiosos para ouvir o que Soe Win iria dizer. Tenho uma pergunta para o Sr. Soe Win. Nessa manhã, nós ouvimos de um visitante que vocês estão planejando trazer os restos mortais do rei em Mianmar. Esses planos são reais? Pessoalmente, eu gostaria de trazê-lo de volta. Eles nunca quiseram vir para cá. Eles nunca foram forçados. É uma questão de humanidade. Nós perdemos tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Se você estivesse no meu lugar, o que você responderia? Foi exatamente há 100 anos que o último rei da Birmânia morreu, aqui a milhares de quilômetros de casa. Quando eu comecei a acompanhar a história da família real da Birmânia, eu pensei que se tratava de uma história sobre o passado, mas agora eu percebo que ela não faz parte do passado. O legado da Inglaterra nesse canto do mundo ainda é atual e o próximo capítulo da nossa história compartilhada está sendo escrito bem na minha frente. Vamos todos nos sentar agora. Certo. Eu convido o público e a família real, por gentileza, a se sentarem. Vamos iniciar a cerimônia nos ajoelhando e rezando ao Senhor Buda. Eu o homenageio ao abençoado, ao valioso, ao sábio. O impacto do exílio do rei foi enorme na Birmânia. Ter um rei no trono transmite um sentimento de segurança e identidade. O exílio causou revoltas. A perda da identidade foi uma violação religiosa. Instituições que existiram por várias gerações desapareceram de repente. Em 1599, os ingleses fundaram a Companhia Britânica das Índias Orientais, sob o pretexto de conduzir o comércio. Eles eram piratas armados disfarçados de mercadores. Eles chamaram o povo da Ásia de primitivos e tentaram civilizar a Ásia importando a cultura ocidental. Nós, o povo da Ásia, devemos nos esforçar ao máximo para as nações independentes, resolutas e governadas pelo nosso próprio povo. Para os birmaneses, o período monárquico traz lembranças do fracasso do país de resistir contra o avanço colonial. No entanto, não é possível encontrar nenhum outro modelo não colonial que possa servir de base para guiar o país.
Quando um país estrangeiro invade e ocupa outro país, temos uma ruptura anômala com o passado. Pelo fato da experiência da Birmânia com a colonização ter sido tão traumática, podemos observar uma relação bem mais agressiva contra o colonialismo do que com qualquer outra ex-colônia britânica. Nós nunca nos esqueceremos de que o nosso país, que existiu por milhares de anos, com suas próprias leis, foi escravizado. Este é o lugar onde meu bisavô costumava observar o mar Arábico nos últimos anos de sua vida. O seu destino final, não quero trabalhar pelo mundo todo nem pelos seres humanos, é algo muito abstrato. É mais simples pensar que se o futuro do país melhorar, nossa situação também melhora. Nós somos parte do país. Nós somos os seus cidadãos. Fazemos parte de tudo isso. Somos apenas uma simples família. Antes nós éramos a realeza esquecida, hoje não mais. No século XXI, precisamos entender uns aos outros. Não podemos ter ódio. Eu mesma poderia odiar os ingleses, mas não o povo inglês. Somente o pequeno grupo que esteve no poder naquela época, mas não o povo inglês. Os povos são um só. Você gostaria de restaurar a monarquia? Não. Estamos no século XXI. Essa era passou. Porém, as novas gerações precisam aprender sobre suas histórias, seus países, seus reis e rainhas. Isso não pode ser esquecido. Eu não quero ser rei. Ninguém está pedindo para eu me tornar o rei. Não quero fazer especulações. Não há espaço para qualquer especulação. Eu não quero restaurar a monarquia. O nosso país já sofreu demais. Nunca houve uma identidade inclusiva que pudesse florescer nesse país. Se isso não mudar de alguma forma, os conflitos armados podem até acabar, mas acredito que não teremos uma sociedade capaz de lidar com os problemas do futuro. Aprender sobre a família real da Birmânia pode ajudar o povo a entender seu passado. É um resgate da história que era impossível de ser feito durante o longo período de domínio militar. Você tem alguma mensagem para os ingleses? Não, só desejo a sorte deles. Nós sempre quisemos trazer os restos mortais do rei e da rainha de volta. Porém, os tempos mudaram. As coisas mudaram. A visão da população mudou. Deixe-os descansar em paz. Eu sempre usei flores no cabelo, especialmente jasmim. Minha mãe dizia, se não tiver jasmim, use alguma outra flor. A flor no cabelo vai te dar um aspecto régio. Por isso eu sempre uso uma. Não para parecer uma rainha, apenas para ficar mais bonita.